A paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para fazer a quarta parte, que é a última parte do estudo do livro de Zacarias, o capítulo 11 todo, amém? As três partes estão indo para o canal, já tem uma no canal, e essas vão em seguidas. Para a honra e glória do nome do Senhor, foram feitos vídeos de um tamanho que dá para fazer estudo, dá para acompanhar em nome de Jesus, amém? O tema aqui é o pastor infiel. Nós já falamos até o versículo 11, e agora nós vamos do 12 ao 17, nessa quarta parte, em nome de Jesus. O versículo 12, Zacarias 11, versículo 12, diz assim: Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me meu salário, e se não, deixai-me. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Aqui nós estamos vendo, isso aqui aponta diretamente para o Senhor. Amém? O Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. Amém? Glória a Deus, está entendido? O versículo 13 diz assim: O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Bom, então aqui tem um outro entendimento. E nós vamos a Jeremias 18, em nome de Jesus, vamos lá. Jeremias 18, versículo 1. Para a gente entender por que o Senhor aponta para o oleiro aqui. Para a gente vir aqui na passagem do oleiro e entender o que estava dizendo lá em Zacarias. Em Zacarias 13, né? E aqui diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, fazendo os vasos. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor está citando a casa de Israel aqui, e o preço dele está fazendo uma ligação, porque a casa de Israel é aquelas 10 tribos do norte, que são os nossos pais, que foram levados cativos para a Síria, pelo rei Salmanaser, e nunca mais voltaram, se espalharam pelo mundo. Espalharam a semente de Abraão pelo mundo. E o Senhor, que foi vendido por 30 moedas, ele resgata na cruz a casa de Israel. Amém? Em nome de Jesus? Então, aqui a palavra vai direto à casa de Israel. Não posso eu refazer tudo novamente, como fez o oleiro? Amém? Em nome de Jesus? Entendido a mensagem de Zacarias 11, 13? Vamos para o 14 então, irmãos, em nome de Jesus. Diz assim, no versículo 14: Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Os irmãos precisam entender que a Bíblia, ela não é uma sequência. O entendimento na Bíblia, nós precisamos estudar para achar sequência em vários profetas. Em livros diferentes existe sequência. Aqui, por exemplo, o Senhor está falando em resgatar a casa de Israel, mas no versículo seguinte ele fala que quebrou a vara da união. E a vara da união vai separar a casa de Israel e a casa de Judá. Se os irmãos lembrarem, por exemplo, de João 4, onde o Senhor se encontra com a mulher samaritana, a mulher diz para ele: por que o Senhor está falando comigo? Os judeus não conversam com o samaritano. Então existia ali, e até hoje existe, amém? Os judeus não nos aceitam como filhos de Deus. Eles não nos aceitam ainda. Eles ainda não conseguiram aceitar a casa de Israel de volta. Como não aceitavam naquele tempo do Senhor. Amém? Está entendido aqui? Para a honra e glória do nome do Senhor? Então vamos lá, Oséias. Vamos para Oséias
no versículo 1, a gente vai entender isso bem. Ó. Oséias capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Olha, o Senhor está aqui apontando para os pecados da casa de Israel. Que ele não teria mais perdão. Nós estamos atrás daquilo que nós vimos agora há pouco. Lá em Jeremias 1, ele está dizendo que ele pode restaurar. Aqui ele está dizendo que não vai ter mais compaixão. Amém? A Bíblia tem uma maneira de falar que nós precisamos entender essa maneira para entender a Bíblia. Senão a gente fica praticando religião a vida inteira. E no tempo do Senhor, a igreja só praticava religião e deu aquele monte de problema que nós sabemos. A igreja não aceitou o dono do mundo, o dono de tudo. Amém? Então nós vamos prestar atenção na palavra, entender a palavra, para que a gente possa entender o Senhor. Porque Ele é a própria palavra. O 7 diz assim, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Bom, aqui a casa de Judá, que é Judá e Benjamim, que formam a casa de Judá, a casa de Israel, nós já sabemos disso, são as 10 tribos do norte. O Senhor está dizendo que vai ter compaixão da casa de Judá, porque nesse tempo o Senhor Jesus não tinha nascido. Então, a compaixão é que a promessa estava na linhagem de Judeu, que é a linhagem de Davi. O Senhor nasceria como judeu, e ele é judeu. Amém? Então, até o Senhor nascer, ele teve compaixão da casa de Judá. E depois nós conhecemos a história, depois que os judeus não o aceitaram ainda até hoje, em nome de Jesus. Amém? Agora o versículo 10, ó, presta atenção para os irmãos entenderem aqui. O versículo 10, Oséias 1:10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. Olha, isso aqui somos nós do mundo todo. Nós somos uma nação, filho de Israel, casa de Israel. Em todos os países do mundo todo nós formamos um país, casa de Israel. E acontecerá no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus. Aqui o Senhor está restaurando a casa de Israel. Amém? Aqui o Senhor está apontando para o milênio, aí na frente. O milênio é o ano de descanso. Na verdade, é um ano de 1000 anos, onde o Senhor reina na terra e é o descanso da igreja. É o 7º milênio. Olha o versículo 11, já dentro do milênio, apontando para o milênio. Ó. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos. Você pode prestar atenção que está citado 2 vezes. Filhos de Judá, filhos de Israel juntos. Se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. É o Senhor Jesus sobre todos. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Então ele trouxe a casa de Israel e a casa de Judá de volta. E há uma paz, há um acerto entre elas. O que significa que o Senhor vai corrigir a casa de Israel, a casa de Judá ainda, que não aceitou ele. Amém? Em Zacarias 14 fala disso aí. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos para o versículo 15. Eu gostaria aqui, em nome de Jesus, de ler esses 3 que faltam, para a gente poder analisar de uma forma só. E o Senhor disse, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. Porque eis que eu suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e despedaçará as suas unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então aqui tem uma profecia do Senhor de maldição nos pastores, e aqui nós estamos falando da casa de Israel. E tem muitos pastores que quando fala casa de Israel, acham que é lá a casa de Israel, os pastores de lá. Não acha que é ele, que ele não tem nada aqui. Porque não entende a palavra. Não entende o que o Senhor está falando para nós que estamos aqui, todos nós.
Todos nós que estamos ouvindo aqui, que estamos vendo aqui, nós somos casa de Israel, descendentes das 10 tribos do norte. Ou gentios, que o Senhor dá a possibilidade da salvação do gentio através da casa de Israel, das 10 tribos do norte. Aí ele chama todo mundo de volta, quem quiser, em nome de Jesus. Então, no versículo 15, o Senhor aponta para o anticristo. Ai do pastor, e o Senhor disse, toma ainda para ti instrumento de um pastor insensato. Esse pastor insensato é o anticristo de Apocalipse 13, a partir do 11. Ele também é o homem do pecado, é o pastor inútil, é o homem da iniquidade, é a besta da terra, é o pequeno chifre, o pastor vil. Todos esses nomes se referem a ele, estão aqui na Bíblia. E em Apocalipse 13, no versículo 11, que fala dele. Diz assim, vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. É esse aqui. Ele parece o Salvador. Está dizendo aqui, está claro isso aqui. Ele parece o Salvador, mas a fala dele não é de Deus de salvação, não é o Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, um sistema religioso vai entrar nessa mentira aqui. E às vezes os irmãos, a gente conversa sobre esse assunto, os irmãos perguntam, mas eu não vou deixar me enganar assim. Primeiro que ele não vai falar que ele é anticristo, irmãos. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, as pessoas achavam que quando ele vinha não ia se enganar. E a igreja toda não aceitou ele. Só os que eram... Por isso que o Senhor dá preferência aos pobres. A pessoa no sofrimento, ela busca o Senhor. E ela entende porque ela está ligada em sentimento ao Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Porque a palavra vai nos ligando ao Senhor. Não tem possibilidade de errar, de enganar, de alguém nos levar para um outro lado que não seja do nosso Deus, aquele que nós estamos de fato esperando. Precisa entender isso, que é muito importante. Nós estamos quase entrando em Apocalipse. Amém, irmãos? Fiquem atentos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, em Jeremias, agora nós vamos para Jeremias outra vez, o 23. O Jeremias 23 vai falar de Zacarias 11:16. Aqui diz, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo. Não buscará pequena, não curará, não apacentará sã, mas comerá carne da gorda. E aqui em Jeremias 23, diz assim, 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste minhas ovelhas e afugentaste, não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras onde tiver afugentado. Isso aqui é a casa de Israel. O Senhor está falando aqui para nós. Ele vai recolher todas aquelas que estão ligadas a Ele. É isso que ele está dizendo aqui. De todas, presta atenção nisso aqui, de todas as terras para onde tiver afugentado. Amém? Está entendendo que é para nós? São várias nações no mundo. E as farei voltar ao meu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Isso aqui é um milênio que está aí na nossa frente. Levantarei sobre ela pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas voltará. Diz o Senhor, vai reunir todas e vai proteger todas, em nome de Jesus. E Ezequiel 34, irmãos, Ezequiel 34, também o versículo 1 diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Entenda que o Senhor está falando a casa de Israel. Amém? Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? O Senhor faz essa pergunta, e é para todos os pastores. Vocês não devem apacentar as ovelhas? Mas parece que só vocês que estão bem. Comeis a gordura e vos vesti da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes,
E a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Te lembra alguma igreja, algum pastor, que faz os irmãos entrarem dentro de normas e com rigor e dureza obriga os irmãos a seguir uma vida, sendo que o Senhor já nos liberou de normas e de leis, de tudo? Nós somos livres para adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então entenda isso aí. Amém, irmãos? Para encerrar aqui esse estudo de Zacarias 11, o 17, que nós já lemos para a gente encerrar nesse versículo. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre seu braço e sobre seu olho direito. Então, em nome de Jesus, todos nós temos responsabilidades em entender a palavra do Senhor e viver dentro dela. Vamos para a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e estude. Se houver alguma necessidade de pergunta, coloque as perguntas aí no canal e a gente, dentro do tempo possível, nós vamos responder a todo mundo. Em nome de Jesus, tirando dúvidas de todo mundo. Amém? Em nome de Jesus, está entendido? Para a honra e glória do nome do Senhor? Então era isso, irmãos. Encerramos aqui o estudo de Zacarias 11, todo o capítulo, e voltaremos com outros estudos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.